Imagine estar à beira de um grande penhasco, sentindo o peso de suas escolhas e sabendo que, assim como o sol se põe, a própria vida também chega ao fim. Você já se perguntou o que realmente acontece com sua alma depois desta vida? A Bíblia revela verdades profundas sobre o destino das nossas almas, respostas que podem iluminar a nossa jornada aqui e além. Hoje exploraremos essas revelações e descobriremos que há esperança, redenção e uma promessa de vida eterna por meio de Jesus. Então fique por aqui, porque isso pode mudar tudo para você. E ao refletir sobre sua própria jornada, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e compartilhar nos comentários de onde você é ou como Jesus abençoou sua vida. Lembre-se, Jesus está com você e que suas bênçãos fluam abundantemente em sua vida. Ao contemplar os mistérios profundos da vida e da morte, não podemos deixar de refletir sobre a certeza universal de que todos devemos enfrentar a nossa mortalidade. Esta inevitabilidade é uma jornada contemplativa que começa no momento em que tomamos consciência da nossa existência, desafiando as nossas percepções de nós mesmos e do universo. No entanto, entre os medos e as incertezas que cercam a morte, existe uma compreensão mais profunda do significado da alma, uma centelha divina que transcende os limites terrenos. O livro de Eclesiastes, particularmente 12, 6, 7, fornece um lembrete comovente de nossa fragilidade corporal. Lembre-se dele, antes que o cordão de prata seja cortado e a tigela de ouro seja quebrada. Antes que o jarro seja quebrado na fonte, e a roda quebrada no poço, e o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito retorne a Deus que o deu. Esta passagem resume a natureza transitória da vida física. A imagem do cordão de prata e da tigela de ouro simboliza coisas preciosas que são facilmente quebradas, assim como o nosso vaso terreno, o corpo. Ao examinarmos isso, entendemos que enquanto nossos corpos retornam à terra, nossos espíritos retornam a Deus. A questão do destino da alma permanece um enigma para muitos. Aqui, a jornada da alma é influenciada pelo nosso reconhecimento do seu propósito divino na terra. Ao contrário do corpo tangível, a alma sussurra verdades mais profundas, que não são governadas pelas leis físicas da decadência e da destruição, mas pelas leis espirituais, que governam a eternidade. Este reconhecimento da preciosidade da alma nos direciona à tricotomia presente na criação humana: corpo, espírito e alma. Enquanto o corpo é temporal, destinado a navegar no mundo físico, o espírito serve como nossa força vital, conectando-nos diretamente ao divino. É a alma, no entanto, que carrega o peso das nossas escolhas terrenas, transcendendo a existência temporária para a realidade eterna. O modelo da tricotomia destaca que a vida não é apenas uma jornada do nascimento à morte. Pelo contrário, é um processo complexo que envolve educação e crescimento espiritual, onde cada decisão que tomamos influencia a trajetória eterna da nossa alma. Diferentes filosofias religiosas oferecem interpretações variadas sobre o que acontece quando a alma se afasta do seu recipiente terreno. Alguns falam de reencarnação, uma jornada cíclica de renascimentos repleta de lições para a evolução da alma. Outros imaginam uma ressurreição singular ou julgamento final, inspirados na escatologia cristã, onde o destino final da alma é determinado pela fé e pelas ações tomadas na vida. Dentro do cristianismo, o conceito de salvação através de Jesus Cristo emerge como o determinante central do destino da alma. Esta crença afirma fundamentalmente que a alma, capaz de vida eterna, atinge a sua perfeição última através da redenção. Este destino divino depende da aceitação do sacrifício de Cristo e da adesão a uma vida que reflete os seus ensinamentos. Sugere um nível profundo de responsabilidade, exortando os indivíduos a viver com propósito e atenção plena, avaliando constantemente as suas ações e intenções em relação às expectativas divinas. O ensino e o exemplo de Cristo apresentam um modelo para tal vida. Uma vida compassiva, justa, misericordiosa e informada pela graça. As escolhas que se alinham com estes princípios
colocam a alma no caminho da união divina, libertando-a das limitações impostas pelo pecado e pela morte. Este ensinamento levanta questões profundas sobre o livre-arbítrio e a intervenção divina. No entanto, não se destina a incitar o medo, mas a encorajar a transformação genuína e a maturidade espiritual. A tricotomia da existência humana não é apenas uma anedota teológica, mas um convite a perceber a vida como uma oportunidade sagrada para o crescimento da alma. Esta perspectiva permite-nos transcender o medo da morte, compreendendo-a como uma transição, um retorno ao Criador. Ao reconhecer o significado e a origem divina da alma, somos encorajados a cultivar vidas que refletem a sua divindade inerente, marcada pelo amor, pelo altruísmo e por uma forte ligação com Deus. Ao refletir sobre a morte, o medo pode inicialmente obscurecer a nossa compreensão. No entanto, com fé e sabedoria espiritual, encontramos uma oportunidade de reafirmar o nosso compromisso de viver uma vida com propósitos. Esta reflexão liga-nos ainda mais profundamente ao aspecto eterno do nosso ser, incitando-nos a viver com intenção, a amar expansivamente e a pisar suavemente na terra. Através de cada ato de bondade, de cada oração, de cada momento que dedicamos para compreender e nos alinhar com a vontade divina, nos aproximamos do propósito que nossa alma anseia cumprir. Esta é a missão sagrada que acompanha a jornada da nossa vida, conduzindo-nos da mera existência à realização do legado espiritual que deixamos, um legado ancorado na esperança segura da vida eterna. No capítulo a seguir, a discussão será aprofundada à medida que explorarmos os temas do pecado e da redenção e seus papéis na formação do relacionamento divino-humano. Iremos nos aprofundar na narrativa de Gênesis 3:17, investigando o impacto da primeira desobediência da humanidade e o plano redentor de Deus através da vida e do sacrifício de Jesus Cristo. Esta exploração iluminará ainda mais o poder duradouro da redenção e o seu papel crítico na prevenção de que a alma seja enredada por influências malignas, guiando-a, em última análise, ao seu destino divino. Gênesis 3:17 marca uma mudança fundamental na experiência humana, uma mudança que surgiu da desobediência de Adão e Eva e do rompimento da existência harmoniosa que antes compartilhavam com Deus. Este pecado não é apenas uma história da queda da humanidade em desgraça, simboliza a introdução de uma ruptura espiritual entre o Criador e sua criação. Ao comerem do fruto proibido, um profundo abismo foi estabelecido, não apenas em seus próprios corações, mas permeando toda a humanidade que se seguiria. Este singular ato de desafio lançou as bases para a existência sob más influências, com a qual lutamos até hoje. Com os olhos agora abertos, não só para a sua nudez, mas também para o potencial de engano, vergonha e separação de Deus. A escolha de Adão e Eva de transgredir o mandamento divino tem implicações prolongadas. O mundo que era perfeito e consistente com a vontade divina estava agora contaminado e influenciado pelo pecado, gerando uma batalha espiritual que persistiria através de gerações. A traição bíblica detalhada em Gênesis é um lembrete formidável da natureza do pecado, uma força que separa e isola da simplicidade da devoção a Deus. É neste relato que encontramos o início de uma guerra cosmológica, um conflito que requer intervenção divina para ser remediado. Contudo, foi nesta circunstância de escuridão que o plano de salvação de Deus começou a tomar forma, um plano inaugurado por promessas e prefigurado através de relações de aliança ao longo da história bíblica. No rescaldo da desobediência, chega a profetizada esperança de redenção. Gênesis 3:15 sugere isso quando Deus fala da semente da mulher e de sua inimizade contra a serpente. É nestas linhas que os teólogos encontram o primeiro sussurro da figura de Cristo, o eventual Redentor que transporia o abismo criado pelo pecado. A vinda de Jesus Cristo ao mundo é a realização tangível do intrincado plano de salvação de Deus. Sua vida e morte sacrificial na cruz simbolizam o potencial de restauração e um relacionamento reconciliado com Deus. Quando Jesus declarou,
está consumado na cruz, ele estava afirmando a consumação de um plano que estava em ação desde o início do primeiro pecado da humanidade. Este sacrifício não foi apenas um acto de expiação, mas uma porta que reabriu o acesso à comunhão divina a todas as almas dispostas a percorrer o caminho da redenção. No entanto, este acto de redenção é mais do que uma mera transação. Requer uma resposta individual. É imperativo, portanto, que cada pessoa reflita sobre a sua própria posição na narrativa divina. As implicações espirituais de Gênesis 3:17 e o poder redentor de Cristo convidam a um exame mais profundo de como nós, pessoalmente, nos relacionamos com este drama cósmico de queda e salvação. Ao compreender o peso do pecado e a profundidade do ato redentor de Cristo, os crentes são compelidos a seguir uma vida alinhada com os princípios divinos, pois o pecado, em sua essência, deseja nos separar não apenas de Deus, mas da plenitude de vida e do propósito que Ele pretende para nós. Viver de acordo com os princípios divinos envolve a busca ativa de virtudes que reflitam o caráter de Cristo. Significa cultivar o amor, a humildade e o perdão, características que contrastam fortemente com o poder que preside o pecado. Requer uma decisão consciente e diária de escolher a vontade de Deus em detrimento dos desejos pessoais, denunciando assim as influências que procuram aprisionar a alma. Cada escolha feita dentro da estrutura da orientação de Deus afasta o indivíduo das repercussões espirituais de Gênesis 3 e aproxima-o da harmonia eterna com Deus. O conceito de redenção não é apenas uma teologia abstrata, mas uma verdade prática que deve impactar todas as facetas da vida de uma pessoa. O envolvimento em disciplinas espirituais, como a oração, a reflexão sobre as Escrituras e a adoração comunitária, serve como âncoras, atraindo continuamente o crente de volta ao propósito para o qual foi criado. Estas práticas são essenciais para combater as más influências que foram desencadeadas com o pecado original e para abraçar plenamente o poder libertador da obra redentora de Cristo. Assim, viver na redenção é envolver-se conscientemente numa peregrinação espiritual, esforçando-se constantemente para refletir a imagem de Deus dentro de nós. É um caminho contínuo marcado por triunfos e lutas, mas está ancorado na esperança de que, através de Cristo, somos reconciliados com Deus. Ao realinharmos as nossas vidas com a ordem divina de Deus, a dissonância espiritual introduzida em Gênesis é gradualmente restaurada, transformando a nossa existência numa existência de harmonia e paz, tanto nesta vida como na vida futura. À medida que nos aprofundamos na importância das escolhas e nas suas consequências eternas, a parábola do homem rico e Lázaro de Lucas 16 serve como uma ilustração vívida da natureza irrevogável das decisões tomadas na vida. Esta narrativa sublinha a realidade de que as nossas ações e decisões terrenas têm implicações de longo alcance, estendendo-se para além do túmulo e até a eternidade. Nesta história, são retratadas duas vidas totalmente diferentes, uma de opulência e autoindulgência, a outra de pobreza e sofrimento, cada uma revelando profundas verdades espirituais. O homem rico, desfrutando de riqueza, viveu uma vida focada nos prazeres e conforto terrenos, desprovido de compaixão ou consciência da situação de Lázaro à sua porta. Lázaro, por outro lado, experimentou a miséria, mas possuía um espírito sintonizado com uma esperança mais elevada, além de sua condição imediata. Após a morte, o forte contraste em seus destinos eternos revela as consequências das escolhas de cada homem. Lázaro é levado para um lugar de conforto eterno ao lado de Abraão, enquanto o rico se vê atormentado, separado por um abismo que não permite mais intercessão ou mudança. Este abismo, mencionado na parábola, simboliza mais do que uma divisão física. Representa a consequência espiritual de uma vida vivida, desprovida de propósito e amor divino. A narrativa não serve apenas para destacar as disparidades entre a riqueza material e a pobreza, mas antes lança luz sobre a verdade de que o estado da alma de uma pessoa e o seu alinhamento com os mandamentos de Deus
determinam a proximidade ou separação de Deus na vida após a morte. É um lembrete poderoso de que nosso destino eterno depende das escolhas que fazemos hoje. Os ensinamentos bíblicos enfatizam consistentemente que cada decisão tem o poder de nos aproximar de Deus ou de nos desviar, entrincheirando-nos ainda mais na desolação espiritual. A jornada da alma está inerentemente ligada aos princípios estabelecidos pelo nosso Criador. E nesta jornada, Deus nos concede o livre arbítrio para escolher nossos caminhos. Contudo, com esta liberdade, vem a profunda responsabilidade de reconhecer que cada ação ecoa na eternidade, moldando a nossa trajetória espiritual. As escolhas feitas em alinhamento com os mandamentos de Deus ressoam com o seu plano final de salvação, iniciando uma jornada em direção à redenção e à comunhão eterna com Ele. Em contraste, as decisões que refletem o egocentrismo do homem rico refletem um distanciamento do propósito divino, resultando num destino à parte de Deus. O chamado urgente aqui é viver uma vida em busca da retidão, absorvendo os princípios do amor, da caridade e da humildade. Ao refletirmos sobre o homem rico e Lázaro, somos instados a examinar as nossas próprias vidas e as prioridades que as definem. A urgência não reside na acumulação de riqueza material ou de estatuto, mas no cultivo de um espírito que procura a sabedoria de Deus e abraça o seu amor. Cada momento oferece a dádiva da escolha, onde podemos perpetuar ciclos de autoindulgência ou abraçar caminhos que levam à realização espiritual e à vida eterna ao lado do nosso Criador. Ao considerar o peso das nossas escolhas, é vital lembrar que não somos deixados a navegar sozinhos neste caminho. O sacrifício redentor de Cristo é uma pedra angular da nossa fé, oferecendo uma ponte sobre o abismo da separação. Abraçar este dom requer uma decisão ativa de alinhar as nossas vidas com os seus ensinamentos, escolhendo o amor em vez da apatia, a compaixão em vez da negligência e a fé em vez da dúvida. Embora a finalidade da morte cele as nossas escolhas terrenas, o compromisso com uma vida rica em valor espiritual hoje garante um futuro tranquilo para a paz eterna, em vez de arrependimento. Esta parábola chama-nos para além da mera reflexão, convidando-nos a viver intencionalmente, com o coração sintonizado com as consequências eternas que tantas vezes ignoramos. Ao fazer isso, nos preparamos para uma eternidade banhada pela presença divina, longe da dor irreversível da separação. Nossas escolhas hoje são a base do nosso eterno amanhã, uma realidade a ser abraçada com graça e vigilância. Viver uma vida intencional é fundamental na busca da realização espiritual e da salvação eterna. Esta ideia, profundamente enraizada na doutrina cristã, significa fazer escolhas que não são apenas conscientes, mas também alinhadas com o propósito de Deus para nós. No âmbito espiritual, tal intencionalidade é reconhecida e valorizada, pois reflete um coração comprometido com a busca do reino de Deus. A jornada em direção à vida intencional começa com a compreensão do constante campo de batalha da alma humana. Em Lucas 22:31, Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar todos vocês como trigo. Esta passagem destaca a luta espiritual que todo crente enfrenta, uma luta onde as intenções protegem ou colocam em perigo a alma. Nesta batalha, Jesus é o intercessor. Quando ele diz a Pedro que orou para que sua fé não falhasse, isso enfatiza a importância da intencionalidade na resiliência espiritual. Através do exemplo de Jesus, somos lembrados de que viver com intenção significa reconhecer as batalhas espirituais que enfrentamos e preparar-nos proativamente através da fé e da oração. A vida intencional não é passiva, requer uma ação decisiva, uma marcha em frente com um objetivo claro em mente, uma determinação capacitada pelo Estado para defender a salvação oferecida através de Cristo. Atos 4:12 declara: A salvação não se encontra em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Aqui, o apelo à vida intencional torna-se vívido. Esta passagem lembra-nos que o caminho da salvação não é aleatório ou casual, mas sim uma escolha clara,
abraçar Jesus como Salvador. Quando tomamos esta decisão fundamental, estamos escolhendo uma vida de propósito e alinhamento com a vontade de Deus, afastando-nos ativamente do pecado e entrando na luz da redenção. Trata-se de examinar as nossas ações diárias, garantindo que refletem esta decisão fundamental de seguir a Cristo. Considere como a vida intencional é prática nas experiências cotidianas. Cada escolha e ação pode apontar para esse caminho ou para longe dele. Envolve estar atento às nossas palavras, pensamentos e ações, reconhecendo o seu poder de moldar o nosso destino. Uma vida intencional exige que façamos uma autorreflexão contínua, tal como o autoexame solicitado em passagens como 2 Coríntios 13:5, que encoraja os crentes a testarem-se para ver se estão na fé. Esta introspecção é crítica, revelando áreas que necessitam de transformação e fortalecendo a nossa determinação de trilhar o caminho correto. A vida intencional também envolve comunidade. Hebreus 10, 24, 25 nos lembra de estimular uns aos outros em direção ao amor e às boas ações, não negligenciando o encontro, mas encorajando uns aos outros. Este aspecto comunitário da intencionalidade enriquece as nossas vidas espirituais, oferecendo responsabilidade e apoio à medida que caminhamos em direção a Deus. Compartilhar nossas histórias de fé, desafios e vitórias com irmãos crentes garante que nossas intenções não sejam solitárias, mas parte de uma elevação coletiva em direção à proximidade divina. Esta parceria com outros promove uma intencionalidade reforçada, um lembrete de que não caminhamos sozinhos através das pressões e provações da experiência terrena. Em todos os aspectos da vida, desde rotinas mundanas até decisões existenciais profundas, viver intencionalmente exige vigilância e disposição para atender à orientação divina. Trata-se de buscar ativamente a presença e a sabedoria do Espírito Santo, como exortado em Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Quando os nossos corações estão alinhados com esta busca, nos envolvemos numa progressão espiritual vibrante que alinha continuamente a nossa vida terrena com a promessa eterna. Somos assim chamados a uma vida de intencionalidade, onde cada decisão é uma proclamação de fé, esperança e amor enraizada na palavra de Deus. Reconhecer a grandeza deste chamado e o significado eterno associado nos encoraja a imbuir nossas vidas de propósito. A intercessão de Jesus por Pedro foi para que ele vivesse com propósito sua jornada de fé, exortando os crentes a considerarem seus caminhos com seriedade e dedicação. Cultivemos uma vida que reflita a devoção intencional, onde as nossas ações reflitam fielmente as ambições da nossa alma pela comunhão eterna com Deus. O chamado para uma vida intencional não é apenas uma sugestão espiritual, mas um compromisso necessário para cumprir o nosso propósito divino, garantindo que a jornada da nossa alma se alinhe com o caminho pavimentado por Cristo. Abrace isso com determinação e alegria, sabendo que cada momento vivido intencionalmente é um passo mais perto do Pai, um alinhamento consciente com seu eterno amor e graça.